Eu fui tretar em outro fandom. Faz 6 meses que eu assisti a segunda temporada de Round 6. E bom, faz 6 meses que eu levantei a pergunta: por que pessoas cis não deveriam interpretar pessoas trans? E óbvio, a repercussão foi mista. E eu até deixei bastante claro que, apesar de eu trazer várias informações, vários artigos, várias visões do porquê que é problemático uma pessoa cis ser interpretada por uma pessoa trans, algumas pessoas ficaram meio incomodadas por eu estar criticando uma obra coreana. Tá, Juno, mas o que isso quer dizer? Teve um comentário em específico que alugou um triplex na minha cabeça, que era basicamente um: se você é fã da cultura coreana, consome K-pop ou doramas, você sabe por que isso aconteceu. E o comentário não era nesse tom, vamos criticar a Coreia. Era mais ou menos um: olha, você está reclamando de barriga cheia. A Coreia é transfóbica, a Coreia é racista, logo, não tem por que a gente criticar isso. Gente, não foi um comentário que viveu na minha cabeça durante meses e meses, mas ele ficou um pouquinho na minha cabeça pensando: putz, será mesmo que a gente não pode falar mal de uma obra coreana só porque ela é na Coreia e na Coreia algumas coisas são comuns? Será mesmo? E eu pensei que esse papo pra mim já tinha passado. Porém, eu fui tretar em outro fandom. Porque é sobre isso esse canal, né? E aí eu fiz o vídeo de Dan Dan Dan. E de novo, as repercussões foram bem mistas. Teve bastante gente concordando, teve muita gente que nem viu o vídeo, né? E teve muita gente também que levantou um assunto bem interessante, que é a questão da cultura japonesa. Será mesmo que a gente pode pegar uma obra japonesa e criticar ela a partir dos nossos olhos de pessoa brasileira? Será que isso faz sentido? Será que a gente não tá usando nossas próprias expectativas, pensamentos e cultura pra falar de uma obra que não tá nem no mesmo continente que o nosso? É, gato. Arranca choque no seu sistema. E apesar de pra mim essa ser uma questão muito clara e fazer muito sentido na minha cabeça, eu já ter uma resposta formulada e pensada, parte minha ficou pensando: putz, mas nem todo mundo pensa como eu, talvez eu devesse fazer um vídeo sobre esse ponto em específico. E por que eu me interesso tanto em falar sobre, sei lá, anime, dorama, nesse viés político, apesar de eu não ser uma pessoa coreana ou japonesa. Então eu tomei coragem e vou fazer um vídeo sem roteiro. Ai, gente, assim, ainda tem informaçõezinhas aqui. Espero que vocês tenham pego o seu café, sua água, seu chá e estejam prontos para conversar. Porque meu nome é Juno, esse é o Corpo Negro do Mídia Branca e hoje eu quero falar sobre muitas coisinhas que têm ficado na minha cabeça nas últimas semanas. Então, bora lá. Pronto, começou a lacração. Um comentário que me fez me colocar nesse espaço e vir aqui conversar com vocês sobre isso foi o do Edvardo no Blue Sky, que ele comentou: não sei se estou formulando a pergunta do jeito certo, mas você acha que é necessário fazer alguma distinção ao comentar esse tema em produções ocidentais e orientais? Esse tema em específico, ele estava falando de incel e o movimento incel e como eu atribuí ele a Dan 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 e como eu comentei toda essa questão de, putz, será que Dan 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 é um anime de incel? A gente deveria deixar o anime nessa posição? Ou a gente deveria contextualizar e conversar mais sobre ele? Eu vou tentar dividir esse vídeo em duas partes. A primeira é: por que nós precisamos criticar? Apesar de não ter o roteiro, eu pesquiso, gente. Eu pesquiso, eu leio, eu vou atrás para tentar entender o meu próprio lado na conversa. Uma das coisas que eu acabei me deparando foi um textinho no Reddit. Eu sei, gente, o Reddit agora sendo usado como fonte de informação, mas eu juro que vai fazer sentido. Esse texto em específico, ele tava publicado em um subreddit sobre anime, e o cara tava levantando a questão de, putz, será que a gente não deveria criticar uma obra japonesa porque ela é japonesa? E ele falava de uma questão muito importante, que é a avaliação crítica de obras midiáticas. E apesar de eu particularmente não concordar completamente com o texto todo, porque em determinado momento ele começa a falar sobre objetividade, e eu não acredito que exista 100% de objetividade em algum tipo de crítica midiática, crítica teórica, crítica no geral. Eu não acho que dá pra você ser 100% objetivo, porque só de você estar falando sobre o assunto já mostra que você não está sendo objetivo. Mas ele toca um ponto muito importante, que é a necessidade de um diálogo crítico e a importância de uma discussão quando nos deparamos em alguma pauta dedicada em qualquer obra. Mas por
que isso é importante de fato? Bom, assim como diz na postagem do usuário do Reddit, toda a mídia nos afeta. Não importa o quão sutil seja e se percebemos ou não, e é importante entender como o que estamos assistindo faz isso. E um exemplo que a gente pode utilizar para conseguir entender como a mídia nos afeta e como que a gente lida com essa mídia é o Monteiro Lobato. Eu nunca imaginei que eu ia falar sobre o Monteiro Lobato em um vídeo falando sobre animes. Durante anos o autor foi tratado como esse grande marco na literatura brasileira. E talvez ele realmente o seja. Porém, uma coisa que muita gente ignorou durante esse tempo todo é que suas produções são essencialmente racistas. E eu não digo tipo, ele estava sendo racista porque o modelo social e econômico da época era racista e escravocrata. Não, gente, o bagulho era meio pesado. Inclusive, eu tava pesquisando e teve um ano aí, eu não sei, eu acho que foi 2023, acho que foi quando esse tema de tipo, Monteiro Lobato é racista meio que eclodiu na internet, foi encontrada uma carta do Monteiro Lobato defendendo KKK. Sabe, os fantasminha lá nos Estados Unidos? É, gato. Não era só uma questão, tipo, social, ele tá inserido lá. Não, gente, o cara realmente acreditava. Tá, mas agora você deve estar pensando, Juno, mas você não tá usando a sua visão de mundo pra criticar uma pessoa lá atrás e tal. A gente também tem que ter uma noção de quando a gente fala de autores como H.P. Lovecraft, por exemplo, que também tinha textos bem problemáticos, a gente também tem que lembrar que, apesar do sistema em que eles estão inseridos ser racista, também existiam outros autores que falavam contra esse mesmo sistema. Então, assim, ele cresceu nesse espaço, ele foi moldado nesse espaço, logo ele vai continuar transmitindo esses mesmos conhecimentos problemáticos que foram ensinados para ele lá quando ele era criança. Tudo bem, mas a pessoa pode mudar, gente. Apesar de que algumas pessoas acham que não, as pessoas mudam. Mas, voltando no Monteiro Lobato, toda essa polêmica virou pauta lá em 2023, quando um quadro do autor que estava na exposição Retratos Literários no Centro de Documentação Cultural Alexandre Eulálio, em Campinas, foi pichado com a palavra racista. E aí veio a grande discussão. A gente deveria cancelar? A gente deveria aceitar? O que a gente deveria fazer? Ignorar essa faceta do autor é não engajar em uma pauta importante como o racismo. É normalizar o racismo, tornar ele recreativo de alguma forma. Quando falamos em cancelar autores como a Rowling, o Lobato, a gente não está dizendo sobre censurar, apagar eles completamente da história e tacar no fogo todos os livros, mas frisar como essas obras nos impactam socialmente. E por isso é tão importante que a gente tenha um espaço saudável para criticar todo tipo de obra e mostrar do porquê que ela é problemática ou porquê que ela não está condizente com a época dela, ou porque ela está um pouco datada, ou porque ela está falando de uma forma pejorativa sobre um certo grupo de pessoas. Tudo isso é importante para a gente também conseguir entender como a gente está consumindo e como que a gente também está levando isso mais para frente, né? Como que a gente está reproduzindo algumas coisas. Porque, de novo, todas essas questões, racismo, machismo, homofobia, são ensinamentos que a gente recebe quando a gente é criança e a gente vai repassando. Mas a gente pode mudar isso. Tem um espaço saudável para criticar essas obras, é mostrar que, bom, a gente pode fazer isso diferente. Mas aí vem a grande pergunta desse vídeo, que apesar de ser importante criticar essas obras, tem como eu, uma pessoa brasileira, do outro lado do mundo, criticar uma obra asiática, criticar uma obra japonesa, uma obra chinesa? Será que eu não assisto muita coisa chinesa? Eu acho que eu assisti umas 2 coisas na minha vida. Tem como eu, no meu espaço aqui, em Petrópolis, virar e falar: bom, mas essa obra coreana aqui, ela não representou muito bem essa população trans. Tem como? Faz sentido? É um papinho complicado. Talvez o melhor livro para entender a lógica que eu utilizo quando eu vou criticar uma série como Round 6 ou um anime como Dan 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 é esse queridinho aqui, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, do Stuart Hall. Para quem quiser ter um pouquinho mais de estudos culturais e tal, eu recomendo muito Stuart Hall. Ele é extremamente fácil de ler, sabe? De todos os autores que eu comecei a ler na faculdade, o Stuart Hall foi o que mais me abriu minha cabeça para entender algumas questões sobre
como eu me entendia como pessoa negra e como eu não me via representado como pessoa negra. E ele fala muito sobre isso também. Ele e Fanon estão assim no meu coração. E um tópico que ele toca bastante no seu livro é como a identidade do homem moderno ela foi fragmentada após a instalação do sistema capitalista. Tá, Ju, mas o que significa? Para ele, no momento em que a gente tem a Revolução Industrial, e a gente tem aumento de produção, e a gente começa a ter quase que uma criação da publicidade, né? Aquela American Way of Life, todos esses aspectos, tudo isso vai mudando o homem e tirando esse espaço dele de provedor da casa. Ele vai dizer que se antes a identidade era entendida como algo fixo, em que nascemos, crescemos e morremos com ela, agora a identidade se tornou um processo social e cultural que está em constante mudança. A gente não está mais parado no tempo, só acontecendo as coisas ao nosso redor. A identidade é produzida dentro de um contexto cultural específico, o que significa que ela é o resultado das práticas culturais e das estruturas sociais nas quais estamos inseridos. E para além da Revolução Industrial, do capitalismo, uma motivação que vai fazer essa fragmentação acontecer é a globalização. Se antes a gente não tinha tanto contato com outros países, agora é muito mais simples a gente consumir uma obra japonesa, por exemplo. Hall explora o impacto da globalização nas identidades culturais, destacando como esse processo global tem gerado o que ele chama de crise de identidade. O autor ainda vai dizer que com esse contato facilitado entre uma nação e outra, entre uma cultura e outra, nós, pessoas dessa era pós-moderna, misturamos e combinamos elementos de diferentes tradições culturais para criar uma nova identidade. Como somos influenciados por diferentes culturas, tendo festivais japoneses, alemães, italianos, etc, etc, etc. E muita gente vai dizer, tá, Juno, mas isso acontece porque o Brasil é um país multifacetado, que sofreu colonização e pipipipopopô. Sim, gente, mas a gente também tem que entender que o Japão não tá livre de influências externas, como algumas pessoas acreditam. É um pouquinho mais complicado do que isso. Por exemplo, eu lembro muito bem quando teve a colaboração entre Attack on Titan e Vingadores. Acho que foi no auge dos Vingadores até. Acho que deve ter sido lá tipo 2013, 2014, não lembro muito bem. Ainda pensando nessas questões de influências culturais, uma curiosidade que eu descobri recentemente em eventos semi-apocalípticos publicada pela JBC. Isso aqui é muito bom, gente. Leiam. Eu descobri que o Roberto Carlos é popular no Japão. Acreditam nisso? Não só é popular, como ele é chamado de o Zico da música. Por que Zico, Juno? Porque futebol também é popular no Japão, meus amores. A parte mais bizarra disso tudo do Roberto Carlos é que eles regravaram músicas do Roberto Carlos em japonês. E eu fiquei, caralho. Geralmente, eu acho que como brasileiro, e porque a gente viveu durante muito tempo nesse espaço de que a nossa cultura não é nem valorizada por nós mesmos, a gente tem essa ideia de que todo o resto do mundo não reconhece que nós temos ícones musicais. Eu nem tô dizendo que o Roberto Carlos é um ícone musical, porque eu não gosto de Roberto Carlos. Mas eu tô dizendo, tipo, no contexto geral, a gente age como se a gente não tivesse grandes nomes culturais e por isso as pessoas ao redor do mundo não ligam do que a gente consome nacionalmente. E não é bem assim. A gente tem visto uma mudança nessa percepção e eu acho interessante a gente perceber como a gente também tá influenciando outros países culturalmente, né? A Anitta tá aí pra provar isso, Pablo Vittar tá aí pra provar isso. Ainda estou aqui, está aí para provar isso também. Apesar que eu tô com a Odete Roitman no quesito. E daí o Oscar, meu amor? Eles são até indicados ao Oscar por isso. Heleninha, que importância tem o Oscar? Porém, apesar disso tudo, é assim que algumas pessoas entendem a cultura japonesa, coreana. Existe essa ideia de que elas estão encapsuladas em uma bolha e que não podem ser criticadas porque é cultural. E sim, gente, racismo é cultural. Machismo é cultural. Transfobia é cultural. Tudo isso foi impregnado na nossa cultura. Foi moldado nas estruturas da nossa sociedade para que a gente começasse a lidar com isso tudo como se fosse
piada, como se fosse bobeira, como se fosse lacração e mimimi. Porém, quem disse que cultura é algo imutável? Quem disse que tudo precisa continuar igual? E diga-se de passagem, apesar de algumas pessoas acreditarem com unhas e dentes que tudo é igual no Japão, e não só no Japão, né? Algumas pessoas que são descendentes de alemães acreditam fielmente que o alemão anda com aquelas roupas típicas que são vistas na Bauerfest, Oktoberfest, quando, tipo, bicha. Mas tudo bem, você pode se dizer alemão e morar no Rio Grande do Sul, quem você pode criticar, não é mesmo, gato? E apesar de algumas pessoas acreditarem que algumas dessas culturas são completamente puras e intocadas, não é bem assim que a banda toca. É um pouquinho mais complexo. E eu acho que pra gente entender isso, a globalização talvez seja a grande razão por trás do porquê que a gente tá num mundo em que todo mundo tá se influenciando e que não dá pra gente ficar parado e ver uma obra racista e pensar... Tudo bem, é racista, mas é no Japão, né? Porque, de novo, gente, a gente tá em 2025. A gente não tá mais nos anos 2000, em que a gente baixava anime com qualidade 360p e RMVB legendado. A gente tá em 2025, em que algumas obras, elas saem simultaneamente com o Japão. Legendadas. Algumas vezes até dubladas de forma simultânea. A gente tem plataformas como a Crunchyroll, que trazem o anime, às vezes, com um dia de diferença, ou às vezes uma semana. Raras são as vezes que a gente tem algum lançamento em que a gente não tem nada, não tem nenhuma plataforma distribuindo. Não só isso, se antes a gente tinha Crunchyroll, que era a grande plataforma que levava animes pro resto do mundo, hoje em dia a gente tem plataformas muito mais acessíveis como a Netflix. Muito mais acessíveis, né? Que tem um catálogo gigantesco de anime. É muito mais fácil a gente consumir obras asiáticas, muito mais fácil do que era há 20 anos atrás. Será mesmo que a gente tem que se contentar com uma obra problemática porque ela é asiática? E eu tô dando o grande exemplo do Japão, mas a Coreia também tá no mesmo balaio. Há 20 anos atrás, era muito complicado de você consumir um K-drama, por exemplo. Eu lembro que o primeiro K-drama que eu assisti foi You Are Beautiful, e deve ter sido lá em 2013, na Netflix. Na época, tinha, sei lá, 4 K-dramas em todo o catálogo. E aí eu comecei a ir por outros caminhos para consumir K-drama. Porém, o que eu quero dizer é que a gente não tá mais nesse espaço em que a gente não recebe mais produções coreanas, por exemplo. Não só isso, a gente tem empresas como a Netflix que estão investindo dinheiro para produzir séries autorais. E aí eu acho que esse motivo do porquê aquela crítica sobre porque se você gosta da cultura coreana, você sabe por que é desse jeito. Porque essa crítica não ficou tanto na minha cabeça. Porque Round 6, apesar de a gente falar muito sobre uma produção coreana e pipipipopopô, é uma produção da Netflix. É uma produção com dinheiro americano. E aí eu vou usar o mesmo argumento da Kirita. Pra quem consome cultura coreana, pra quem consome K-drama, pra quem assiste desde, sei lá, 2010, pra quem assistiu aqueles K-drama antigaço, que era muito esquisito, que você ficava, caraca, isso daqui tá meio esquisito, né? Pra quem consumia isso, sabe como a Netflix mudou toda a lógica de K-drama. Produções como Pretendente Surpresa, Round 6, Sweet Home, todas essas produções, elas têm uma lógica que se assemelha muito mais ao estilo de produção americano. E eu digo isso não só no quesito de terem temporadas ou de serem mais curtas, mas também no sentido narrativo. Se a gente for pegar essas séries agora e a gente pegar séries lá de 2010, como You Are Beautiful, a lógica narrativa é muito diferente. E isso é porque a Coreia foi influenciada de alguma forma por outras mídias, por outras formas de se produzir conteúdo. Então você virar pra mim e me dizer, então a gente não pode falar sobre essa personagem trans ser interpretada por um homem cis porque é a Coreia, e a Coreia é transfóbica, a Coreia é LGBTfóbica. Será que a gente falar, putz, é a cultura deles e deixa, é o certo? Quando a gente sabe que tem dinheiro americano entrando, tem dinheiro de empresas privadas entrando no país pra continuar produzindo, é um pouquinho complicado, não acha? Não só isso, mas a própria ideia de produções como Round 6 é serem produzidas para o mundo. Elas não estão tentando agradar apenas o público coreano, pelo menos eu. E aí por isso eu acho também que eu trouxe
esse vídeo sem roteiro, porque eu queria mostrar que, gente, isso aqui é a minha opinião, é como eu vejo a situação. Vai ter gente que vai discordar, vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que vai ter outras opiniões que você talvez melhor argumentadas do que as minhas, e tá tudo bem. Eu acho que é contraproducente você se colocar no espaço de não criticar, porque pode ser a cultura do outro, sendo que aquela obra está sendo não só produzida em larga escala, está sendo produzida para atingir todo mundo, como ela também está sendo distribuída para todo mundo. A gente não está mais consumindo de forma pirata em sites esquisitos com nomes tipo filmescomlegenda.com. A gente está realmente consumindo no streaming, falando diretamente com o streaming nas redes sociais. E aí no final do dia você quer dizer que a gente não pode falar que uma coisa é transfóbica, porque é a cultura dele. Tá bom, né? Fazer o quê? Se você acha, que sou eu pra criticar. Eu acho que o mesmo se enquadra quando a gente tá falando de anime. Anime eu acho que é ainda um pouquinho mais complexo, porque apesar de eu achar que ele também acaba caindo nessa mesma lógica de produzir para todo mundo, eu sinto que o Japão é um pouquinho mais difícil de você se conectar. Parece que o Japão é mais difícil de você se inserir. Eu não sei se eu tô conseguindo transmitir direito o que eu quero dizer, mas às vezes a impressão é que realmente o Japão tá nessa bolha e que a gente não consegue se inserir e que talvez eles realmente não produzam pro resto do mundo. Mas eu vou utilizar Dan 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 como exemplo. Dan 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 tem uma abertura cheia de referências. Não só isso, eu lembro em específico que tem uma cena que ela foi baseada num clipe da Rihanna. Não só isso, o primeiro episódio de Dan 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 tem uma referência ao governo dos Estados Unidos e a teorias da conspiração com alienígenas. Então assim, você me virar e dizer, não, porque anime a gente não pode criticar porque é uma produção japonesa. Será mesmo? Ju, mas Dan 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 é um ponto fora da curva. Chainsaw Man. A abertura de Chainsaw Man é toda feita com base em cenas de filme. Eu lembro que na época eu tava trabalhando no site e uma amiga teve que fazer uma lista com todas as referências de filmes na abertura de Chainsaw Man. E era, tipo, gigantesca. Você tem certeza que você quer virar pra mim e dizer que não dá pra gente criticar uma obra só porque ela é coreana, ou japonesa, ou chinesa, ou, sei lá, africana, sabe? Inclusive, historinhas de criador de conteúdo. No final do ano passado, eu gravei um react assistindo o suposto dorama africano. Eu não lembro exatamente que país que ele era, mas era na África, todo mundo era preto, e a ideia era mais ou menos, tem essa escola em que eles ensinam coreano, e essa garota vai tentar lá estudar, e é todo mundo preto. É uma coisa que eu notei, que eu fiquei extremamente, caraca, que coisa bizarra. O primeiro ponto é que eles falam coreano muito bem, eu fiquei, caraca, vocês falam coreano muito bem? Tá que eu não falo coreano, mas putz, eu já assisti tanta coisa que às vezes você nota quando tem um estrangeiro falando coreano, e é como é esquisito ouvir ele falando coreano perto de outros coreanos. E a segunda coisa é como esse filme em específico, ele mostrava bastante essa diferença entre como as pessoas ricas vivem e como as pessoas mais pobres vivem. E a casa da garota, que era mais pobre, não se diferenciava em nada de uma casa na periferia do Brasil. Isso é meio surreal para você pensar. É uma produção feita do outro lado do mundo. Porém, o capitalismo, a globalização, eles exportaram um estilo de pobreza, uma estética do que é ser pobre, que todo o resto do mundo acabou comprando. Não só a estética do que é ser pobre, mas a estética também do que é ser rico. A gente viu também isso em Parasita. Parasita também tem algumas questões relacionadas à pobreza e riqueza que dá pra você transferir pro Brasil sem tirar nem pôr. As questões da chuva, por exemplo, todo aquele segmento da chuva. Cara, assim, você pode até dizer, não, porque no Brasil não acontece. Porém, eu vivo em Petrópolis, eu vi isso acontecendo, sabe? Eu vi pessoas perdendo a casa, e aí do outro lado da cidade tem pessoas vivendo completamente bem. Tudo bem, talvez a gente não possa falar sobre algumas coisas muito em específico, mas eu acho que existem questões que se tornaram, infelizmente, universais. Pobreza, sexualidade,
homofobia, machismo, racismo. São questões que, de alguma forma, todo ser vivo já lidou em algum momento, ou vai lidar, ou viu, ou conhece alguém que passou. Então a gente simplesmente fechar os olhos para uma obra que não foi feita no nosso país e dizer, putz... Ai, ele foi racista, né? Mas acontece. É meio covarde. É um posicionamento meio anti-intelectual. Eu acho que foi até uma palavra que o carinha do Reddit usou e eu fiquei... De fato, consumir uma coisa sem questionar, tudo bem, você tá no seu direito de você não questionar algo, você tá no seu direito de assistir sem pensar nisso. Mas, putz, será mesmo que o autor queria que você visse o negócio e você não sentisse nada? Talvez ele quisesse, tá tudo bem. E assim, você criticar, você pensar, não exclui o fato de que você pode estar se divertindo. Gente, eu assisti o primeiro episódio da segunda temporada de Dan 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 e eu amei, eu achei incrível, eu adorei tudo, eu adorei ver a Momo de novo, eu adorei ficar tipo, ai, o Ocaru é tão fofo, eu amei tudo. Mas assim, seria mentira minha dizer que eu não fiquei incomodado que, de novo, a Momo é atacada e aparecem 5 caras e ela tá só de toalha. Aí eu vou simplesmente ignorar e pensar, putz, mas é porque é no Japão, né? Foi a forma que o autor encontrou pra tentar fazer a tal da Vovó Turbo agir e salvar a Momo. Tudo bem, eu entendo tudo isso, gente, mas ainda é esquisito. Ainda é esquisito você ver uma garota menor de idade, só de toalha, e outros 5 velhos ao redor dela e falando que vão pegar ela e puxando a toalha dela. É desconfortável, é esquisito. Não criticar isso, deixar essas coisas passar, dá abertura para que outros autores que são homens se vejam no direito de continuar utilizando essas imagens sem questionar e dizer, não, tá tudo bem, porque a minha personagem vai salvar ela. Será mesmo que tá tudo bem? O que a gente tá transmitindo? Essas obras nos afetam de alguma forma. É óbvio que, tipo, jogar Assassin's Creed não vai fazer você sair matando geral por aí, pelo amor de Deus. Mas elas nos afetam de alguma forma. Elas nos fazem olhar pro mundo de alguma forma diferente. Não dá pra gente ficar nesse espaço e deixar as coisas passarem. Porque quanto mais a gente deixa passar, mais a gente se mete num buraco que nem aconteceu em 2018, quando todo mundo tava rindo do palhaço, e aí quando a gente viu, o palhaço virou presidente. Acho que esse vídeo aqui é um grande, cara, para de palhaçada. Eu assisto o bagulho, rio do bagulho, mas também critica quando precisa criticar. Eu já falei isso várias vezes, mas eu acho que vídeos explicando o final deixam as pessoas mal acostumadas a ponto de achar que todo mundo tem que concordar com você, entendeu? Porque é o que acontece, segue meu fluxo. A pessoa, ela não pensa mais no filme, porque ela tem uma pessoa para terceirizar o pensamento dela. Então o que acontece? Assisti Vingadores Ultimato, não entendi o final. Ou melhor, entendi o final e vou assistir esse vídeo me explicando o final. E aí a pessoa, ela recebe aquela informação e ela toma ela como 100% verdadeira. E ele não questiona mais. E isso vai se tornando meio que o modus operandi dela. Ela não consome mais o filme para pensar sobre o filme. Ela consome o filme para que depois ela consuma uma terceira coisa que vai explicar para ela como ela deveria se sentir com aquilo. Eu tô no meio do balaio também. Mas uma coisa que eu sempre falo aqui, e gente, sempre levem tudo que eu tô dizendo com suspeita. Porque, de novo, nem eu consigo ser 100% objetivo. Às vezes eu trago livro, às vezes eu trago referência, às vezes eu falo de uma coisa que eu vi lá não sei aonde, mas nem eu tô com toda a verdade. Na verdade, eu não tô com... Às vezes eu não vou estar com nenhuma verdade e tá tudo bem. Tá tudo bem você chegar nos comentários e virar lá e falar, Juno, você tá completamente errado. Eu disse tudo que você falou. Tá tudo bem. É que nem a garota lá que falou do Round 6. Tá tudo bem ela achar que é assim. Você está no seu direito de achar coisas diferentes. A questão é, por que você está seguindo essa linha de raciocínio? Você está seguindo essa linha de raciocínio porque outra pessoa te disse que é a linha de raciocínio correta? Ou você realmente chegou nessa conclusão? Ou você realmente chegou nessa conclusão porque você não quer criticar isso? O ser humano é tão multifacetado e ele trata de tantas coisas na vida. E sei lá, eu acho que a gente tá ficando meio preguiçoso. Com tanta preguiça que a gente tá perguntando pro chat GPT qual que é a nossa bênção. Sei lá, meu irmão, vai no terreiro, vai na igreja, pega uma água benta, joga na tua cara, mas tu vai perguntar pro chat GPT qual que é a tua bênção, meu irmão? Não é possível, cara. Voto pra que alguém desligue o fio que liga a internet. Tava vendo uns tweets dizendo que o fio que liga
Só por uma semaninha. Só pra ver se a gente sai dessa preguiça. O que vocês acham? Votem em mim para presidente que eu vou fazer isso. Eu vou desligar o fio que liga a internet.